A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer a sua companhia, porque nós chegamos na edição de número 100 do Cresce SC. Contamos muitas histórias por aqui e eu agradeço você que nos acompanha desde junho de 2024. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio para essa edição que é muito especial, o Ricieri do Rosário Ramos, CEO da P4H Saúde, uma empresa especializada em gestão de planos de saúde e soluções para operadoras, além de administradora de benefícios. Ricieri, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui hoje presente com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia na vida empresarial, porque eu acho que isso pode ajudar a inspirar muita gente. Ricieri, me conta um pouquinho da tua trajetória, porque tu veio de uma área de administração, de gestão e de marketing. Exato. E hoje é CEO de uma empresa de saúde. Bacana. Eu acho que toda história, ela vai acontecendo muitas vezes, a gente vai construindo um pouco da nossa trajetória. Na verdade, eu sou gaúcho, sou um cataúcho já, como se fala, né? Moro em Santa Catarina já há 20 anos, formei família aqui com filho manezinho da ilha, né? Aqui em Florianópolis, esposa também local. Mas a minha história começou bastante diferente, né? Eu, até os 18, 19 anos, morei no Rio Grande do Sul, comecei a minha graduação em administração com ênfase em comércio exterior lá no Rio Grande do Sul. Nesse meio tempo, um membro da minha família, meu irmão, veio para Santa Catarina e acabou me convidando para vir também, conhecer a cidade. E como um bom gaúcho do interior, que não era do litoral, a gente vem para essa terra e acaba se apaixonando um pouco, né? Isso é bastante natural. Mas antes dessa jornada, eu terminei contabilidade lá no Rio Grande do Sul durante o ensino médio, fiz junto com o ensino médio. Logo após, tive uma experiência profissional, onde foi minha primeira experiência de liderança, que foi numa indústria de embalagens plásticas, também na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Então, foi a minha primeira experiência profissional, onde eu pude realmente entrar no mercado de trabalho, começar a entender, né, os códigos dentro de um ambiente profissional. Lá tive minha primeira experiência como liderança, eu tinha só 19 anos naquela época, mas já tive minha primeira liderança e tive já as primeiras gestões positivas, mas também tive os primeiros lados negativos da gestão, né? Eu acho que isso ensina a gente muito. E logo depois desse tempo, esse 1 ano e meio que eu fiquei dentro dessa empresa, pulei para a área de administração, me formei em administração vindo para Florianópolis no meio desse caminho, formei aqui, né, em 2013, terminei em 2013 a minha graduação. Logo depois já emendei também uma pós-graduação em marketing na Universidade Positivo lá de Curitiba. E nesse meio do caminho, a minha vida ela navegou entre o mercado imobiliário. Comecei trabalhando em Florianópolis numa imobiliária de grande porte, lá em Jurerê Internacional, com um foco super grande em locação de temporada. Então, conheci muita gente da região, proprietários, turistas que vinham passar aqui também, outros empresários que vêm aproveitar um momento na nossa cidade. E, consequentemente, fiquei por lá 4 anos, também fui líder em 2, 3 áreas de locação, área de locação anual, área de vendas também, e pude contar um pouco mais, né, ou mostrar para mim mesmo, Ricieri, o que eu queria, né, em termos de carreira profissional, porque com 22, 23 anos você tem ideias, você não tem ainda definições claras do que você quer para sua vida, mas aquilo que você vai experimentando, você vai sentindo aos poucos o que te faz bem, o que não te faz bem, por que caminho você vai navegar. Algo que eu tinha muito claro naquela época, que eu queria, né, passar o meu período de faculdade, que foi o meu período de faculdade enquanto eu estava trabalhando nessa empresa, que eu queria sair de lá para uma empresa de maior porte, de grande porte, de renome nacional ou internacional, que eu pudesse me desenvolver mais, caminhar uma trajetória mais corporativa. Sempre desejei muito ir nessa linha corporativa do ambiente profissional. E no finalzinho ali da graduação, eu recebi, né, um convite de um amigo: vamos projetar cenários para trabalhar e virar trainee de uma empresa, porque a gente está se formando. E aí começamos um trabalho nessa linha de procurar grandes empresas multinacionais que têm essas experiências com trainee. E ele foi para um lado, né, do Chile, né, o Mateu, né, é um amigo que
eu guardo para sempre no coração. Hoje ele mora fora do Brasil já há vários anos. E ele foi para o Chile, para uma multinacional, e na mesma época surgiu algumas oportunidades, mas a principal que surgiu naquele momento foi na Unimed. Então, a Unimed tinha uma vaga específica de gestão de relacionamento, eu fui convidado para essa vaga, claro, eu fiz todo um processo seletivo, fui convidado para essa vaga, entrei e identifiquei ali algo que eu gostei muito, que foi a área da saúde. A área da saúde, ela é uma área que te prende muito, porque por mais que você não trabalhe com enfermagem, com a medicina de forma direta, né, na ponta, tudo que você faz nos bastidores, né, dentro de uma empresa da área de saúde, causa um impacto positivo em pessoas. E isso vai começar a gerar uma paixão, um amor pelo teu trabalho, exatamente com aquilo que você executa no dia a dia, né, de conseguir transformar ações de ajudar uma pessoa, ajudar uma empresa, ajudar um negócio, a desenrolar um plano de saúde, desenrolar um problema que ele está tendo com a operadora, e causar um impacto positivo, às vezes, no tratamento de várias pessoas, porque a gente sempre está olhando de maneira coletiva, né? Passei a Unimed por 10 anos da minha vida, foi uma grande escola, eu digo que lá foi uma escola muito maior do que a própria graduação, eu aprendi em vários níveis, né? Desde da minha entrada como gestão de relacionamento, até como coordenação, depois como gerente da área de mercado e marketing da Unimed, grandes desafios do cunho técnico, mas principalmente do cunho de relacionamentos entre pessoas, entre negócios, entre empresas, com médicos, com fornecedores, e tudo isso me trouxe uma carga que eu considero praticamente um mestrado de experiência, né, em termos de vida, que me trouxe, na verdade, a construir as empresas em que eu administro hoje, né? Então, em 2020, a minha vida tomou um curso completamente diferente. Eu, mais, né, a minha família, tomamos a decisão de sair dos nossos trabalhos e irmos embora do Brasil, porque nós queríamos nos desafiar, queríamos uma experiência internacional. E os dois, eu e minha esposa, largamos os empregos, assim, né? Cheguei na Unimed, negociei minha saída, ela chegou a trabalhar na Fiesc, também uma grande empresa, negociou a saída dela, e nós nos jogamos de cabeça num projeto que era estudar fora, fazer um mestrado fora e trabalhar também num ambiente como imigrante, internacional. Só que a vida, mais uma vez, né, me mostrou que a gente não está no controle 100%. Eu acho que esse é o primeiro recado que eu passo para todo empresário, para todo líder que quiser falar sobre isso. Porque em 2020, eu acho que todo mundo lembra, porque foi marcante na vida de todo mundo, em março de 2020 entrou algo chamado coronavírus, entrou algo chamado pandemia, fecha-se negócios, fecha-se fronteiras, fecham-se possibilidades, né, para muita coisa que existia naquele momento. E era exatamente meu momento de transição. Eu tinha acabado de sair da Unimed, tinha já planejado toda a minha ida, passagens, toda a parte burocrática para ir embora para o Canadá, que era o nosso destino, e a pandemia entrou e bloqueou esse sonho, esse desejo que eu tinha lá naquele momento completamente. Tinha uma filha de 7 anos, tinha uma outra filha de 13, 14 anos naquela época, e a gente não pôde, a partir dali, fazer nada. Ficamos literalmente dentro de casa por um ano, esperando que as fronteiras iriam reabrir, esperando que a vacina fosse sair. E nesse meio tempo a angústia começa a bater para alguém com vida economicamente ativa, para alguém ainda razoavelmente jovem, eu tinha 34, 33 anos nessa época. Você se sente muito pressionado por você mesmo, mas também por outras pessoas. E eu vinha numa jornada de crescente, não digo empresarial, mas de carreira significativa nos 10 anos anteriores. Até que chegou o final de 2020 e conversando com muitas pessoas que eu conheci no mercado, que me abriram portas e que eu pude abrir portas também, elas assim, por que você não monta um projeto X, que esse projeto talvez faça sentido, e você apresenta aqui para a própria Unimed, e você começa como um prestador de serviço, abre a tua empresa, monta o teu time, você vai ter que investir no início. E aí vem aquelas primeiras decisões, eu acho que do mundo do empresário, né, de quem vai realmente se arriscar. Eu devo pegar o dinheiro, o recurso que eu guardei com tantos anos, né, de trabalho, com tantos anos de esforço meu e da minha família, e começar um negócio e arriscar esse recurso financeiro. E aí começam a bater indecisões, na verdade, que te mostra ou te ajuda a mostrar o teu jeito de como você vai lidar com o mundo empresarial. E naquele momento eu conversei com a minha família, conversei com a minha esposa, com quem eu compartilho muito da minha jornada também, é a pessoa que me apoia
de uma maneira bem forte naquilo que eu faço no dia a dia, a gente decidiu seguir, né? Mesmo com filha menos de 1 ano de idade, com pandemia acontecendo, montei um projeto, apresentei esse projeto, que não era a P4H Saúde ainda, se chama Acelera Saúde, foi a minha primeira empresa, ainda ativa, já com 5 anos já de maturação, só que agora com uma outra cara, obviamente, e a gente decidiu se arriscar. Aí eu encontrei nesse meio do caminho 2 sócios dentro desse projeto, sócios da área de marketing, da área de publicidade e propaganda, que me ajudaram a trabalhar conceito, trabalhar identidade visual, trabalhar propaganda em si, que para o nosso negócio é algo muito importante. A gente precisa estar presente no mundo da comunicação, estar presente nas mídias, nas redes sociais de forma geral. E aí, durante 3 anos, praticamente, a Acelera foi se desenvolvendo, foi crescendo. Nós fomos para outros lugares do estado de Santa Catarina, fomos para outros lugares no Paraná também. Isso ganhou uma força significativa em termos de posicionamento, em termos do nicho de mercado que a gente estava trabalhando. Nesse meio do caminho surgiu uma outra oportunidade, que era de montar uma administradora de benefícios para suprir uma demanda de mercado local daqui de Santa Catarina, de uma empresa especializada na administração de contratos e que pudesse atender regras comerciais específicas que tinham essa necessidade no mercado. Conversei com meus sócios, novamente fizemos um investimento significativo na P4H Saúde, porque é uma empresa com uma característica diferente, tem uma característica financeira por trás, tem uma pegada de risco muito maior do que a própria Acelera. E a gente acabou decidindo, vamos, né? A gente já tá aqui dentro, entende do mercado, conhece pessoas, por que não? E a gente montou a P4H Saúde, é um projeto que deu muito certo, a gente está completando agora em maio 3 anos de operação direta. Nós saímos de 0 clientes para 6 mil clientes, né, conquistados em 3 anos. Nós saímos de um faturamento de R$0 para faturamento de 11 milhões de reais por ano. Ou seja, foi criado todo um significado para o projeto e ele vem ganhando corpo, vem ganhando forma, ele vem se construindo. Eu acho que esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar também. Ser empresário é ter ideias sólidas, mas também ter ideias ainda muito abertas, que vão fechando, que vão se lapidando, que vão sendo construídas ao longo da trajetória tua enquanto profissional, enquanto empresário. Hoje eu tenho 40 anos, se tu me dizer que hoje eu sou uma pessoa que sei exatamente o que eu quero, sei exatamente como a minha empresa vai funcionar amanhã, depois de amanhã, eu te digo, o básico dela eu sei como vai funcionar amanhã e de manhã. Mas os negócios, as oportunidades, você tem que estar sempre aberto a ir lapidando, a ir construindo ao longo da carreira. E a tua vida provou mais do que tudo que não dá para ter medo da instabilidade, né? Porque no momento que tu largou a estabilidade, tudo se transformou, mas se criou uma grande oportunidade para um negócio. Mas agora eu queria que tu contasse um pouquinho exatamente o que é uma administradora de benefícios e o que faz a P4H Legal. Saúde. De uma forma muito simplificada, quando me faz essa pergunta, porque no Brasil existem poucas administradoras de benefícios quando você se compara os quinais, né, que é o tipo de empresa, com outros quinais do mercado, existem muito poucas. Existem menos de 150 administradoras em todo o Brasil com esse tipo de KNAI específico. A administradora ela intermedia contratos entre as operadoras de saúde, exemplo, Unimed, AMI, outras operadoras de saúde, e clientes da área que a gente chama de coletivo por adesão, que são associações, sindicatos e conselhos profissionais. Então, a P4H, de uma forma simples, ela contrata o plano da Unimed e revende e administra o contrato para essas associações, sindicatos e conselhos. Por que existe um intermediário dentro desse processo? Desde 2009, as legislações de planos de saúde elas vêm evoluindo a nível Brasil, vêm sendo mais regulamentadas, com mais critérios específicos. E a ANS ela decidiu, no meio do caminho, colocar e criar uma figura de uma empresa que intermedia financeiramente as operações entre conselhos, sindicatos e associações. O que acontecia na prática? Antes era uma relação direta, não tinha administradora. Mas na prática era uma responsabilidade financeira muito grande para essa modalidade de empresa, sindicato, associação e conselho, e eles não conseguiam fazer administração direta dentro dos seus próprios negócios, porque o objeto social é outro exatamente, né? Então a administradora entrou ali em 2009 para 2010
e foi crescendo e se fortalecendo ao longo dos anos. Então, hoje é um negócio bastante sólido, é um mercado que todo mundo conhece, em termos, eu estou falando dentro da área de saúde suplementar, da área de planos de saúde, e trabalha com uma segurança financeira para operadoras, mas também para os clientes que acabam contratando na ponta. E vocês entraram no mercado num momento em que a saúde estava em destaque, né? Um momento de pandemia, de pós-pandemia, que as pessoas realmente, as empresas e as pessoas estavam preocupadas com isso. Mas a saúde, ela é uma área que exige muita confiança também, né? Então, como é que vocês lidaram com todas essas vertentes? Legal. E é bem legal a tua fala, Melina, porque a gente consegue ver a pandemia foi um divisor de águas no mercado de saúde. Até 2020, se tu olhar de 2010 para 2020, o mercado de saúde, suplementação de planos de saúde, ele vinha decrescente. O número de pessoas com plano de saúde, ele vinha caindo, pelo menos nos últimos 7 anos antes da pandemia. Como chegou a pandemia e ficou muito claro para a população, a nível Brasil, a nível mundo, vamos dizer assim, que aquelas pessoas que dependiam apenas do sistema público de saúde, e entendo que eu não estou fazendo uma crítica aqui ao sistema público, mas que dependiam apenas do sistema público de saúde, isso gerou muitos transtornos, isso gerou perda de vidas durante a pandemia. Pessoas ficaram sem atendimento, pessoas ficaram sem medicação, pessoas ficaram sem quartos hospitalares para serem atendidos, né? Muita gente perdeu a vida, né? Mais de 600 mil pessoas perderam a vida durante a pandemia no Brasil. E quando a gente olha para esse cenário, a gente conseguiu entender que plano de saúde era algo absurdamente necessário, porque aquelas pessoas que tinham plano de saúde, as operadoras fizeram de tudo para salvá-las. Ou seja, se tinha que pegar um helicóptero e tirar essa pessoa daqui para levar para outro hospital em outra cidade, como aconteceu aqui em Florianópolis, era feito. Ou seja, o recurso financeiro era muito mais disponível, né, pelas operadoras para tomar medidas que muitas vezes o governo não consegue fazer. Que é pegar uma ambulância e levar para outra cidade, pegar um helicóptero e um jatinho e levar a pessoa para outro estado para receber o tratamento adequado. E isso aconteceu em Florianópolis, aconteceu em vários lugares, porque existia uma operação de saúde grande, robusta, com muita riqueza por trás, que foi possível fazer isso. E olhando para esse cenário, passou 2020 para 2021, o número de beneficiários de planos de saúde voltou a crescer. Então ele chegou a 50 milhões de pessoas no Brasil, mais ou menos, em final de 2019 para 2020, e hoje a gente está ali beirando aos 55 milhões, entre 54 e 55 milhões, ou seja, é um crescimento de mais de 10%. Ele é expressivo, né, dentro de um mercado que cresce 10% em 4, 5 anos. No entanto, a gente sabe que a maioria das pessoas quer ter o plano de saúde. Ela quer comprar um plano de saúde para ela, para sua família, para sua empresa, porque ajuda em vários fatores, não é só por causa da pandemia, mas ajuda no dia a dia. Eu costumo falar, é uma forma de proteger o seu patrimônio, o plano de saúde. Mas a gente esbarra na questão do orçamento, né? A gente está num país ainda em desenvolvimento que nem todo mundo tem orçamento para contratar um plano de saúde. Essa é a realidade do mercado hoje. E tu trouxe antes uma fala que eu achei bem importante, que é a questão de posicionamento, né? De marketing, de necessidade da publicidade, porque ainda, como tu falou, é um mundo sendo explorado. São só menos de 150 empresas dessa área, né? De administradora de benefícios. Como é que enquanto empresário, tu que já foi de um plano de saúde específico, hoje trabalhando para diversos e trazendo esses benefícios na hora da venda, né? Como é que é ser empreendedor nessa área? Ela é bem desafiadora em termos de marketing, quando a gente fala especificamente de marketing. Por quê? Quando você comunica sobre um veículo, sobre um carro, você fala as especificações, você fala a cor, você fala o motor, você fala o ano, você fala a quilometragem, você fala a nível de detalhe do que você vê de forma tangível. Quando você fala de saúde, está falando de algo intangível. Você sabe o que é saúde, que é o bem-estar físico, mental das pessoas, mas ao mesmo tempo você não consegue tangibilizar isso de uma forma tranquila numa comunicação. Então, a gente está sempre olhando para um lado humano da nossa empresa. O que é o lado humano? É conversar com a Melina e entender o que te aflige exatamente como pessoa, Melina.
é uma patologia, é uma situação de saúde que você não está feliz para esse momento, é uma situação de mudança de saúde, de bem-estar, de atividade física que você está precisando e quer fazer, que um plano de saúde também vai te ajudar, ou é uma forma de proteger todo o patrimônio que a Melina construiu durante a tua vida, o carro que você comprou, o apartamento, porque a gente sabe que quando chega a hora de uma doença, e isso chega para todo mundo, não é para uma, para duas, é para 100% das pessoas, as pessoas elas fazem o que for preciso para cuidar da saúde. Elas mudam completamente tudo, elas mudam a forma como elas vivem, elas vendem o que elas têm, porque se você não está protegido, você vai fazer de tudo por você ou por uma pessoa da tua família. Então a gente está sempre navegando aí nesses 3 pilares, falar sobre bem-estar, o que faz bem, como se cuidar, falar sobre bem-estar mental, né? Esse lado que hoje está tão latente, que é das pessoas conseguirem desgrudar um pouco do celular, desgrudar um pouco das telas, parar de ficar se comparando toda hora nas redes sociais e viver, né? E ter vida real, né? Conversar com pessoas, ter problemas da vida real e não problemas fantasiados, né? Muitas vezes que a gente acaba vendo. Então, e o terceiro, que é, obviamente, falar de atividade física, de bem-estar e proteger o seu patrimônio. Então, a gente está sempre tentando ir nesses 3 caminhos. É sempre um jogo de tentativa, ajuste e acertos e erros. Não existe um marketing perfeito, eu acho que para nenhum segmento. A gente cada vez mais percebe quanto as marcas elas vão se alterando ao longo dos anos ou ao longo dos meses para captar mais clientes, para conseguir ter mais atenção, porque o mundo é muito competitivo dentro das áreas. Saúde também é uma área muito competitiva. A gente tem várias operadoras, a gente tem vários públicos que querem comprar a mesma coisa, o plano de saúde. Mas como chegar nesse público? Temos que criar estratégias que pensem em pessoas, que pensem no ser humano e que pensem também nas empresas. Então são os 2 vieses que a gente acaba montando uma trilha de comunicação lá dentro. Tu atuou em alguns anos como funcionário e hoje tu és o empreendedor. Uhum. Como é que é essa mudança de chave, né? De passar a estar à frente da equipe? É bem diferente porque chegava sexta-feira. Eu não digo que chegava sexta-feira às 6 da tarde e você morriam os assuntos na tua cabeça sobre o teu trabalho, mas o peso é diferente, né? Porque você sabe que tem várias outras pessoas também pensando, tem um ecossistema corporativo que você depende, né? E tem outras pessoas que você depende. Então, você acaba indo para casa de uma forma mais tranquila, eu vejo. É claro que quando você está pressionado, você tem metas, você tem pessoas te cobrando, você não vai para casa tranquilo também. Eu entendo que há um peso significativo. Mas quando você é empresário, isso é 24 horas do teu dia. Então, você acorda, pensa no seu negócio, você almoça, muitas vezes, sobre negócios. Você não almoça aproveitando o alimento, você almoça com seus pares de trabalho, com seus sócios, com um fornecedor, com um parceiro de negócio, falando de trabalho. Você vive o teu dia a dia falando de trabalho e pensando de trabalho. Eu acho que essa é a maior diferença entre CLT, vamos dizer assim, um empregado natural, né, de uma empresa, versus um empresário. Você tem que estar disposto a vivenciar isso. Você tem que estar disposto a contornar, muitas vezes, o pensamento de toda hora você estar pensando, checando as coisas da sua empresa, olhando para e-mail, mensagem de WhatsApp, que você não tem mais horário para isso. Você olha, quando chegar para você, você vai querer olhar, você vai querer estar sabendo, porque aquele negócio nasceu com você e depende de você. Então você sente a obrigação de, vou chamar assim, não falhar, principalmente consigo mesmo, né? Não é nem tanto com os outros, mas consigo mesmo. Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para isso. Eu sou uma pessoa que incentiva muito o lado empresarial, sabe? Só que eu acho que tem um tempo certo para cada um. Não é com 20 anos, ou com 18, ou com 25, ou com 45. É quando você se sentir preparado para essa jornada que eu tô contando agora, sabe? Porque às vezes tem gente que com 18 anos já nasceu com a veia empreendedora, já monta o primeiro negócio, quebra o primeiro negócio, depois vai para o segundo e dá certo. Porque já tem uma veia natural. Eu sinto que se eu tivesse feito a mesma coisa com 20 anos de idade, eu já teria quebrado a minha empresa. Porque é um outro nível de complexidade, conhecimento, de processos, de mercado, de tudo que eu não tinha com 20 anos, nem com 25.
Eu só tive essa coragem depois que eu passei por 10 anos dentro desse mercado. Então, acho que essa mensagem também, faça quando você estiver pronto para enfrentar essa jornada física, que é uma jornada física, mas também mental. E jornada física eu falo, porque eu fiquei 4 dias fora de casa, voltei ontem, hoje já estou aqui, tem muita coisa para resolver nessa sexta-feira ainda, né? Então, a ideia é que você esteja disposto para isso, né? Que você esteja preparado com o teu tempo, com a tua mente, para ficar bem consigo mesmo por essa decisão. Exatamente. Bom, a gente está indo para o fim do nosso podcast, infelizmente, mas eu quero te convidar a deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, até porque tu tens uma história muito legal de ser compartilhada. Legal. Eu acho que se você olhar para o ponto de vista de empresário, você tem que ter algumas coisas em mente. E tem muitos empresários que vão dizer o contrário do que eu vou falar agora, mas são estilos de gestão, estilos de liderança, estilos de planejamento e preparação. A minha eu só fui para o lado empresário quando eu tinha conhecimento sobre a área em que eu estava empreendendo e, segundo, quando eu tinha recurso financeiro para fazê-lo. Antes disso, e talvez sem isso, eu não faria. Eu não arriscaria, porque o teu risco ele fica muito maior. Então, se você é um empresário que vai ou pretende virar empresário, eu cuidaria pelo menos desses 2 processos. Estuda muito, forme-se numa graduação, seja ela de administração, contabilidade, engenharia, não importa, mas vá para uma faculdade, gaste 4, 5 anos se conhecendo enquanto profissional, entre na empresa de outras pessoas, trabalhe, se dedique, aprenda o máximo possível, dê o máximo possível do teu para outras pessoas, até você estar pronto para dar o máximo possível para você. Então, busque se planejar financeiramente, porque fora da empresa tem família, tem filhos, e eles precisam de segurança também para viver. Então, cuide dessas 2 partes e coloque muita vontade, porque eu acredito que vai dar certo se você fizer isso. Ricieli, muito obrigada por participar da nossa edição de número 100. Foi uma aula de empreendedorismo e eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LID.